Falar no final desse tipo de evento é muito ruim porque... Ai, muito obrigada. Todo mundo já falou o que eu ia falar, né? Então, vocês vão ver tudo de novo, basicamente. Mas também é gratificante porque a gente consegue perceber que nós estamos unidos no mesmo propósito. Nós estamos todos buscando a mesma coisa. Então, a judicialização é um tema que está ganhando, está abrindo espaço, né, em discussões do mercado de saúde suplementar, porque ela abala um dos pilares desse setor, que é o mutualismo. A garantia que às vezes é dada para um pode prejudicar o direito de muitos outros. A gente tem vários objetos de processos judiciais, mas a gente tem a noção de que é cobertura assistencial à grande massa. Acho que as pessoas discutem contratos, reajustes, mas a cobertura, como acho que alguns slides já passaram, é o grande mote da judicialização hoje. Eu acho importante que a gente distingua o que é a judicialização, que tenha uma justa causa contratual, de uma judicialização que não tem uma justa causa contratual. Porque, na primeira, o que aconteceu é que o beneficiário paga por um produto que garante a ele acesso àquela cobertura. Então, ele busca o judiciário porque ele está sendo impedido de acessar por um produto, um procedimento pelo qual ele já paga. Isso é recorrente, a gente sabe que acontece, senão a gente não teria tanta reclamação sobre o mesmo assunto, mas essa é uma judicialização necessária, porque ele vai buscar a coercitividade da justiça, a coercitividade que os órgãos administrativos não têm para fazer garantir o cumprimento do contrato. O problema acontece quando a judicialização não tem uma justa causa contratual. Quando a pessoa vai buscar na justiça a obtenção de um procedimento ou de um medicamento que ela não tem direito de cobertura pelo plano que ela paga. Isso a gente tem que entender, primeiramente, que a saúde suplementar no Brasil ela é limitada, e ela é limitada por lei, né? Por imposição de lei, foi criado um órgão, um ente regulador, um ente parte da estrutura do Executivo Federal, que limita a cobertura. Ela é chamada cobertura mínima, obviamente que pode ser oferecido mais, mas a cobertura mínima existe e ela é estipulada pela ANS. Então, como eu voltando, o problema vai porque a pessoa vai buscar uma cobertura que ela não tem direito. A Juliana, se eu não me engano, de manhã, fez um questionamento que é o que precisa ser respondido. O que a gente tem que entender para essa dinâmica é o que leva o beneficiário a buscar o judiciário, ou o beneficiário a buscar o judiciário. O que faz ele ingressar com essa ação? Então, a primeira possibilidade é que o número enorme de liminares concedidas e que são tão divulgadas faça com que a pessoa aposte que está fácil, né? A verdade é essa, está saindo muita liminar, então vamos tentar que talvez eu consiga. Isso é muito simplista, né? Quem conhece a dinâmica do judiciário sabe o que é enfrentar um plantão da ótica do juiz. Ele está ali, né, geralmente essas liminares saem em plantões judiciais, ele está ali e ele chega com alguém pedindo, dizendo que a pessoa vai morrer se ele não conceder. E ele tem assim, frações de minutos para decidir se ele vai deixar ou não uma pessoa morrer. Na prática, é assim que acontece. E é difícil alguém dizer que vai ser dado não, quando ele é confrontado com esse tipo de situação. Essa é uma possibilidade. Uma outra possibilidade que leva os beneficiários para a justiça é o atendimento que é prestado pelas próprias operadoras de plano de saúde a eles. Né, são longas, acho que até o Pedro falou, demora no atendimento telefônico, muito tempo esperando, enrolação para a liberação de uma coisa que ele pode ter direito, e tudo isso acontecendo no momento em que ele está com alguém doente, ou ele próprio, né, ou com algum ente querido muito doente. Então, isso pode fazer com que ele não espere a resposta no prazo que a operadora teria, e ele vai buscar na justiça isso. A gente também tem a questão do médico, né, do médico induzir o paciente. Quando o paciente está dentro do consultório, a gente tem um lado muito fragilizado, vulnerável, que não tem o conhecimento técnico da maioria das vezes, e do outro, alguém que sabe o que está falando e que tem o poder da cura na indicação. Essa é uma relação de confiança entre médico e paciente que faz com que o paciente saia do consultório dizendo: eu vou conseguir esse tratamento que ele me indicou. E não importa como que eu vou fazer, eu não quero saber se tem cobertura ou não. Essa é uma discussão que não cabe. É isso que vai me curar, o que vai curar a minha mãe, o meu filho.
e o beneficiário sai, o consumidor sai com essa predisposição, acreditando naquela indicação que pode ou não ter sido contaminada com algum outro interesse. E aí o consumidor chega num outro profissional, que é parte disso tudo, que é o advogado. Né? E aí nós temos um profissional que não tem, em tese, a maioria não tem, embora eu conheça vários médicos advogados, você chega num profissional que não tem um conhecimento, tem saber médico para saber para orientar o cliente, olha, isso é, isso não é. Né? Mas ele tem condição de dizer que essa cobertura você não tem direito contratual. Essa é uma questão que o advogado pode colocar ao cliente, de orientar a ele. Né? Você não tem direito, isso tem uma limitação. O contrato ao qual você faz parte, que você paga, tem um limitador de até onde você pode ir. Né? Mas, na verdade, o que a gente tem assistido ultimamente, e é óbvio que eu sei que não são todos, né? De maneira nenhuma eu estou categorizando, eu estou falando de uma parcela ínfima, de advogados que se auto-intitulam especialistas em direito suplementar e vêm sendo cada vez mais demandados pela mídia a dar sua opinião. Vocês todos já devem ter visto várias entrevistas, tem pessoas que são até já famosas nesse mundo, né? Elas estão sempre se manifestando, dizendo o que pensam, e prestam um enorme desfavor à saúde do país como um todo, né? Porque a cada momento que você onera um dos sistemas, alguém vai pagar. Todo mundo já falou isso aqui. Né? Não existe almoço de graça. Né? As contas sempre são partilhadas. E a gente já viu entrevistas do tipo assim, esse procedimento não é coberto, mas deveria ser. Então, assim, da leitura que a própria pessoa faz, né, do alto da experiência técnica que tem, e deveria ser, então vamos entrar na justiça para ganhar. E a palavra é essa mesmo, é ganhar, porque pago não foi. Né? O que vem acontecendo ultimamente é isso. São muitas teorias e muitas possibilidades para justificar o aumento dessa demanda, mas o que é claro é que tem muita gente envolvida, são muitos atores, muitos players, né, igual todo mundo gosta de falar, e cada um tem a sua parcela de responsabilidade, né? Cada um tem uma atividade a melhorar, a aprimorar, se o que a gente quer é, de fato, reduzir esses números. O que tem em comum, qual é o vetor que passa por todos esses atores? É informação. Informação é a ferramenta de maior qualidade que qualquer pessoa pode ter, desde o beneficiário até o próprio magistrado. Quanto mais informação e quanto mais informação técnica disponível, melhores serão as liminares concedidas, elas serão amparadas em regulamentação. Então, esse é um desafio, né, do nosso órgão regulador, é a informação. Eu vou falar um pouquinho para vocês, então, do que é a agência, acho que a maioria já conhece, da dimensão do setor que já passou e das ações regulatórias. Então, a ANS é uma autarquia, ela é vinculada ao Ministério da Saúde. A gente regula, normatiza, controla e fiscaliza os planos de saúde no país. Né? A nossa finalidade é promover a defesa do interesse público na assistência à saúde e regular as operadoras. Então, nós temos 4 grandes eixos de regulação das dimensões onde a gente atua, que é a regulação econômica, a assistencial, a fiscalização setorial e a indução da qualidade. Eu estou muito feliz que o Pedro falou que isso não é um debate, porque eu estava vendo a hora que alguém ia me perguntar do reajuste aqui. Estou muito satisfeita de não precisar falar de regulação econômica com vocês, muito. Então, essas são as dimensões do setor que vocês já viram, mas, como eu falei, né, estou aqui por último, vocês vão ver de novo. Né, nós temos, esses dados são de dezembro, tá? São 50,8 milhões, né, de pessoas em planos de saúde, 80% dele coletivo, 20% individual. Isso dá uma taxa de cobertura de 26,2% da população brasileira. E nós temos no odontológico 21 milhões de pessoas, uma cobertura de 11%. São 1.425 operadoras, divididas entre as muitas modalidades e exclusivamente odontológicas. A receita também já foi passada, os dados que a gente tem estão um pouquinho maiores que o slide do Zé Cláudio. Ele foi 10 bilhões aí, foi para um lado, foi para o outro. Mas a taxa média de sinistralidade da médica hospitalar é 87,1%, está meio desconfigurado o slide. E a da odontológica, 62,4%. Tá bom, hein, Geraldo? Sua sinistralidade, não pode reclamar. Né? Depois não, tá bom, vamos falar aqui que tá bom.
Foram 280 milhões de consultas prestadas pelo setor privado em 2014. 9,7 milhões de internações, 763 milhões de exames foram realizados, custeados pelo setor privado durante o ano de 2014. E 56 milhões de terapia. Quando a gente, de fato, confronta esses dados com os dados de reclamação, a gente vê que nós temos índices muito bons, né? A verdade é essa. Relativizando, a verdade é essa. Então, 1 em cada 4 brasileiros hoje tem um plano de saúde no país. É uma parcela importante da população. E aí nós temos uma pirâmide por faixa etária e sexo, para vocês saberem aonde está, inclusive a situação do idoso. A quantidade dele, a gente ainda tem uma massa jovem no centro da pirâmide de financiamento do setor. Eu vou falar um pouquinho dos dados do SINDEC para vocês e pedir que vocês guardem esses números que vocês já viram tanto, mas eles vão ser um comparativo para o que eu vou falar. Então, o SINDEC publicou no seu site que em 2014 foram 25.255 demandas de reclamação e denúncias feitas nos PROCONs do país inteiro. Isso corresponde a 1% do total deles e 17º lugar dos assuntos. Então, é uma posição considerada boa dentro da ótica do PROCON, tem 16 outros setores na frente. Já o IDEC teve 11 mil demandas e 2.214 reclamações do setor, 20% das reclamações que eles receberam, mas o alcance do IDEC é relativamente menor, né, do que o alcance do SINDEC. De acordo com o levantamento do Fórum de Saúde do CNJ, na esfera federal existiam em 2014 62.291 ações que versavam sobre saúde. Aqui o tema saúde na pesquisa inclui pública ou privada, ela não está separada. Nos judiciários, os TJs que informaram somaram 330 mil demandas, de novo considerando pública e privada. O Zé acho que passou um slide relativizando isso para a privada, que tinham números menores. De fato, o SUS vem sendo muito demandado nos últimos anos. A primeira grande parceria da agência na busca da diminuição da judicialização foi conseguir adentrar nessas jornadas de saúde que o CNJ promove. É muito importante que a gente possa levar o conhecimento técnico para dentro do judiciário. O juiz já tem informação demais com todos os códigos e todas as leis e todas as coisas que ele tem que saber ali, para ele saber se uma videolaparoscopia é coberta ou não em 3 segundos. Ele tem que ter anteparo, ele tem que saber que existe um órgão legalmente constituído que dita parâmetros, que dita regras para esse setor. E quanto mais juntos nós estivermos, melhor vai ser, inclusive, o resultado dos enunciados. Hoje e amanhã está tendo a 2ª jornada de direito de saúde aqui em São Paulo. E daqui nós vamos tirar pelo menos 30 novos enunciados que vão balizar todo o judiciário durante o próximo ano. E a gente vai estar lá amanhã, inclusive com os nossos técnicos, com o nosso posicionamento do que é, do que não é, porque recebe contribuição de vários lugares, né? Todo podia entrar no site, fazer contribuição. Então, a gente destaca uma equipe, vão ter 4 técnicos da agência lá amanhã, mostrando as limitações que as nossas resoluções já colocam e por que elas devem ou não serem obedecidas.